na sala, não sei se isso é sala, quem já está acompanhando essa atividade. Já temos Gleidson, Mari e mais alguém que entrou, o quarto elemento que já está por aí. Bom, depois a gente coloca lá e vamos ver, para não adiantar, não atrasar muito. E aí Damasceno vai assumir o posto depois. A gente vai discutir a questão da sociedade, do tempo e essa perspectiva da teoria da história dentro do que nos interessa, que é a perspectiva de pesquisa. O que nos interessa agora é compreender efetivamente o que vem a ser a história, como funciona a noção de tempo dentro da história, para que a gente possa, num período posterior, entender todas essas ligações e como essas ligações históricas se dão, é o que nos interessa, mas a visão que o historiador tem na construção da pesquisa da história não é a mesma. Não é a mesma que a gente tem na sociedade de uma maneira geral. Ou seja, muitas vezes, o que a gente tem naquela história que a gente viu lá do ensino médio, do ensino fundamental, por vezes parece ter muito pouco a ver com a, a história necessariamente dentro do que a gente faz na construção da pesquisa. Então, vamos separar aqui dois momentos que Damasceno já deve ter começado a trabalhar com vocês. Com certeza trabalhou, e na perspectiva de trabalho do professor Damasceno, trabalhou e trabalhou bem. História é uma coisa, historiografia, embora esteja muito ligada, é uma outra coisa. Então, quando a gente está falando de história, a gente está falando da presença do homem no tempo. E embora o pessoal da literatura goste de colocar a história com H, a história com E, e ultimamente está ficando cada vez mais difícil separar a história com H de história com E, para a gente tem uma distinção. A história é a presença do homem no tempo. E a história enquanto ciência, procura ter historicidade. Ou seja, a historicidade é aquilo que tem história. No frigir dos ovos, e ao final das contas, tudo tem história. Mas o homem também é um ser social. O homem é, em essência, um ser social. Então, se a história é a presença do homem no tempo, e o homem é um ser social, isso envolve também a sociedade. Então, nesse caso, a história seria a presença desse homem ser social ou dessa sociedade no tempo. Só que aí a gente já começa a perceber que para estudar a presença do homem no tempo, várias tentativas foram feitas anteriormente, e a historiografia, que é a escrita da história, a maneira como a história é escrita, ela também tem as suas diferenças. E vai tendo uma outra construção, que, com o passar do tempo, vem se desenvolvendo. Ou seja, nenhuma ciência é estática. Nenhuma ciência começou lá com os gregos ou lá na pré-história e se manteve igual ao longo de toda essa presença. Essa ciência dinâmica, a forma de ver, de pensar, de agir, de estudar e de analisar, também segue uma dinâmica. Essa maneira dinâmica de agir socialmente, de estudar socialmente, também vai na tentativa de se compreender como os fenômenos sociais ou como a própria sociedade se desenvolve. Então, vamos entender que, ao longo de todo o tempo da presença humana na Terra, e da presença humana enquanto seres sociais, já que a arqueologia ela trabalha com essas etapas pré-humanas, mas enquanto é humano, é social, essa presença ela vai sendo estudada na maneira em que essa própria sociedade ela vai se transformando. Ela vai mudando, e essas mudanças na própria sociedade vão levar a forma de conviver. E para nós, historiadores, a gente vai tentar compreender como essas transformações
Aguarde enquanto estamos tentando reconectar. Bom, então, subiu a mensagem, devo imaginar que está tudo legal. Então, a história e sociedade são questões que estão intrinsecamente ligadas. Não podemos ir do que é sociedade, sendo que não são fatores conflitantes. História é a presença dessa sociedade e as transformações que essa sociedade tem durante o tempo. Isso já pressupõe que não existe história se a sociedade é estática. E leva a uma outra conclusão também, que parece bastante ridícula, mas que nos leva a compreender que também não existe sociedade estática. Essa sociedade ela vai sendo transformada com o tempo. Ela vai passando por mudanças. Essas mudanças é que interessam aos historiadores. E aí, respondendo algumas perguntinhas básicas que a gente tem. Quando, como, o porquê, quem e de que maneira. Esse conjunto de elementos, ou este conjunto de perguntas, leva a que a gente entenda como essas transformações sociais vão moldar os indivíduos a que a gente tenha uma forma mais complexa de entender essas transformações. Não é o mudou por mudou. A sociedade muda e a gente tem que entender quais são as razões que levam a essas mudanças, a essas transformações. Aí a gente já tem esse conjunto de fatores sendo levados a uma compreensão macro do que esses movimentos nos trazem. Só que essas transformações também, ela vai levar ou vai conduzir a que se tenhamos os atores, os agentes que levam essa transformação. Bom, para que alguma coisa mude, isso incessa para que essa sociedade mudasse. E se estamos falando de sociedade, presença de homens, presença de gente, alguém conduziu o processo. Essa condução do processo de transformação, consciente ou inconscientemente, vai dizer quem são os grupos ou as pessoas que são agentes do seu próprio movimento histórico. Percebam que existe uma mudança dentro da historiografia, da maneira como se enxerga a história, de quem é esse agente da história. Durante algum tempo, acreditava-se que o agente da história eram as divindades. Tudo muda, tudo se transformou, porque os deuses assim queriam. Ou a divindade depois muda para um único Deus judaico-cristão, queria que assim mudasse. Esses deuses que queriam que assim mudasse, ou esse Deus que queria que essas transformações ocorressem, eles te contavam com a ajuda também dos santos que levavam a fazer isso. Houve um tempo também na historiografia e na história que acreditava-se que essa mudança era ligada, guiada pelos reis, pela nobreza, que também é uma posição bem teologizada, bem teológica, porque esses deuses também eram, esses reis, essa nobreza, também era agente de Deus. Houve um tempo que já tem os motores da história. O que seriam esses motores? Os elementos que levam a essas transformações sociais. Como essa transformação social ela vai sendo moldada ou ligada de uma forma que se tenha uma ligação mais próxima, que se tenha uma forma de mudar ou os elementos que levaram a essa sociedade a terem transformações. De novo, isso vai ter uma diferença muito grande entre a maneira que se percebe a sociedade e as visões de mundo em que esses grupos vão sendo trabalhados. Então,
Essas transformações na sociedade, elas vão se dando de maneira gradativa, de forma que a gente tem uma série de transformações dentro desses motores da história. Hoje, percebe que a cultura é esse motor da história. E aí vamos entender cultura aqui como essa ação intelectual. Então, a economia, ela leva a mudanças sociais, a, a política é uma mudança cultural, as relações em que os indivíduos estabelecem a si também são culturais, e existem fatores externos à própria sociedade, como, por exemplo, as transformações advindas de elementos que vão como a gente aborda. Inclusive, eu queria até tratar sobre isso para discutir a escravidão no sertão, talvez na live que a gente tenta fazer amanhã, se tudo der certo. Essas condições econômicas, essas condições geográficas levam também à transformação. Então, nós temos uma estrutura social montada, preparada para um determinado período, com uma determinada sociedade dentro de um determinado lugar. Essas condições vão ser mudadas a partir do momento em que algum desses fatores sejam historiograficamente. Isso vai ser levado de uma forma com que a gente compreenda como esses fatores vão sendo ligados. Ou seja, existem questões que vão ser mudadas, e essas mudanças, nenhuma delas acontece do nada, de graça, mas essas próprias transformações, elas vão acontecendo de maneira que a sociedade ou o grupo que está naquele lugar se adapta a novas questões, a novos momentos. Claro que nenhuma sociedade também ela é una, hermética, fechada e sem interesses entre grupos. Esses interesses vão ser dos diversos, religiosos, políticos, econômicos. Diversos interesses estão em voga dentro das disputas na sociedade. Esses interesses, então, eles vão também levar a compreensões da história, como a gente compreende aquele momento. E a disputa por esses espaços vai levar com que se tenha também diferentes formas de se agir socialmente, que são aceitas ou não. Isso vai ser aceito ou não, ela vai ser formada através de um acordo social que também vem sendo transformado durante o tempo. Esse acordo social, e aí os advogados sabem disso, na questão de como a legislação vai sendo colocada. Ou seja, primeiro surge uma necessidade, depois surge uma normatização daquela necessidade que vai gerar uma lei. Isso é um exemplo. E com o tempo essas próprias leis caem em desuso. Alguém uma vez me disse, não sei até onde é verdade, que existe uma lei que persevera até hoje, que beijo escandaloso em via pública é crime. E que isso daria uma pena de 6 meses a 1 ano de cana. O problema hoje é se qualificar o que é um beijo escandaloso numa via pública. Se durante muito tempo isso era uma questão importante, hoje em dia não é mais. Essa transformação social, ela deve ser absorvida e adaptada pela sociedade. Daí vem a importância que nós damos na pesquisa historiográfica aos conceitos, que é aquele termo que leva a que a gente tenha uma compreensão exata de todos aqueles momentos sociais que vão levar para que a gente saiba como essas transformações elas são efetivadas. Então, existe uma necessidade e, de alguma forma, essa sociedade se adapta a essa nova necessidade para vencer superações e continuar existindo. Bom, na história não existem leis e não existem regras, mas se existisse uma, a gente pode colocar que a sociedade sempre vai buscar meios de se preservar como ela está. Nunca vai conseguir, mas sempre vai buscar.
E aqueles indivíduos que, porventura, ameacem essa estabilidade social, são instáveis socialmente, vão, de alguma forma, ser excluídos. Toda a sociedade, ela acaba sendo, por isso, excludente. Essa relação de inclusão e exclusão vai dar uma dinâmica na sociedade a partir do momento em que interesses, valores, regras e normas vão sendo adaptadas e mudadas. Então a gente vai ter uma relação de transformação, uma relação de adaptação e uma relação de nova transformação, o que alguns, dentro da teoria marxista, vai chamar de dialética, outros vai chamar de longa duração, vai depender muito da perspectiva em que se adapte. Para a gente compreender todas essas transformações, a gente vai entrar para a ideia de compreender como os fenômenos sociais vão se dando e como esses fenômenos sociais eles atravessam o tempo. Essa percepção, e aí vamos entender que nós de pequenas sociedades. Quem leu aquele material sobre a história regional vai começar a compreender que fazemos parte de diversos grupos ao mesmo tempo e que as regiões ou os pequenos lugares eles têm influência grande dentro da construção daquele grupo. Uma questão de perspectiva que hoje está mudando na historiografia é que essa percepção de transformações acreditava-se que era mais do global para o local, e aí parece que existe hoje uma perspectiva de mudança no sentido de compreender que existe também uma influência do local para o global, mas o que seria o global, se não essa união de locais, de pequenos grupos, de pequenos lugares que acabam interferindo no todo. Bom, essa é uma discussão que pode ser feita em outro momento, mas o que leva a entender é existem questões que são macro-históricas, uma questão global da sociedade histórica, ampla da sociedade histórica. E aí a gente pode entender algumas coisas, tipo o momento que estamos passando de pan-epidemia, de mega-epidemia, de pandemia, eu não sei mais nem que nome dá para esse negócio aí, mas é uma questão que está atingindo o mundo inteiro nesse momento. Parece que somente algumas ilhas da Polinésia e a Coreia do Norte estão livres dessa questão de coronavírus. Ou como essas transformações elas começam a ser de uma forma mais localizada. Assim, então vamos entender. Existe uma perspectiva de uma sociedade global, onde todos sofrem as ações ao mesmo tempo. Então eu estou situando essa questão do vírus porque é o que parece ser o mais presente nesse momento, é o que a gente tem discussão agora. Essa discussão agora, ela leva a que a gente compreenda esse momento, essas discussões, de maneira que a gente tenha formas de se compreender esse momento, como todo mundo passa. Então, talvez daqui a 10, 15 anos, já que os antropólogos e sociólogos vão dar diversas interpretações sobre tudo isso, desde um vírus de laboratório, até um morcego, até uma invasão extraterrestre planejada. Bom, nesse momento nós vamos ter várias discussões e cabe aos antropólogos e sociólogos tentarem discutir isso, aos jornalistas também inventando um monte de teoria a respeito do que está acontecendo nesse momento, mas ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Caberá aos historiadores do futuro analisar esse momento agora com base na documentação e saber o que é que estava acontecendo ali. Globalmente a gente sabe que tem gente morrendo, que um vírus se espalhou, talvez seja o vírus do Walking Dead. Bom, um vírus se espalhou mundialmente que vai atingir todo mundo. Se vai matar 3 bilhões, se vai matar quase todo mundo, se vai sobrar alguém, inclusive eu, como grupo de risco, asmático, obeso, cardiopata, velho pelos cabelos, o vírus nem vai ter muito trabalho comigo. Não posso nem convidar para o velório porque está proibido. Mas o que vai acontecer nesse momento ninguém sabe. E existe uma perspectiva de se retratar o que está acontecendo agora. Isso é uma coisa. Mas o que vem acontecer por depois disso é um outro momento. Aí as outras situações vão acontecendo de forma em que a gente vai entendendo os momentos, as questões, os ambientes, as dificuldades em que esse mundo
vai sendo transformado. Essas transformações aqui, elas vão se dar de maneira global. A gente sabe que o mundo está tomando medidas de forma a combater. Essas medidas não são as mesmas no mundo inteiro e que tentam adaptar as questões. Aí a gente já tem um outro momento. Se nós temos um momento global na sociedade que age para combater uma coisa que é global também, então devemos dizer que o que existe de concreto, de global nesse momento, é que todas as sociedades estão combatendo a questão do vírus. Também existe uma dimensão local dentro disso tudo. Essa dimensão local é como essa sociedade ela leva a se compreender esse momento. Bom, a forma de se combater o que está acontecendo no Brasil não é a mesma forma que está acontecendo nos Estados Unidos. O vírus é o mesmo, ataca os seres humanos do mesmo jeito, morrem pessoas do mesmo jeito, mas a forma de se combater é diferente, porque as sociedades são diferenciadas. Essa relação entre global e local é que vai dar a dimensão. Então, existem historiadores do futuro que vão fazer a síntese histórica do que aconteceu nesse momento para toda a sociedade. Isso é uma coisa. Vai ter também historiadores que no futuro vão fazer análises localizadas de como aconteceu tudo isso. Isso é uma outra coisa. E vai ter também no futuro alguém que vai analisar como e em formas locais que acabaram influenciando o global. São várias formas e maneiras de se ver a história. Existe uma correta? Não. Existe uma errada? Também não. Mas existem visões de historiadores de como isso vai se dar no futuro. Eu compreendo a história dessa forma. E ao compreender dessa forma, dessa relação local com global, para mim, enquanto historiador, me dá uma ideia mais precisa de como era a sociedade. Então, no futuro, eu posso estudar a evolução desse problema que a gente tem hoje, a partir de um determinado lugar, e tentar compreender o todo, e de diversas maneiras também, através disso. Como surgiu? Será que os hábitos alimentares, comer sopa de morcego foi o vetor para o vírus? Será se foi um vírus programado no laboratório na Guerra Fria? Será se foi uma intenção comunista de dominar o mundo que estava lá presente? Será se foi o capitalismo internacional que queria destruir o país? Várias interpretações estão surgindo nesse momento e elas vão sendo descartadas ao longo do tempo, na medida em que isso vai sendo levado. Mas a pesquisa histórica também exige que a gente tenha tempo e temporalidades. Aqui a gente tem que fazer um recorte. História é o estudo da sociedade no tempo. Ponto. E por mais que se tente fazer inovações, por mais que se tente mudanças, mas história é tempo. Não existe história sem estudar essa questão de como as sociedades estão envolvidas no tempo. E envolvidos no tempo significa que essas mudanças, elas ocorrem temporalmente. O tempo vai mudar, e esse tempo mudando, ele leva também a que se tenham as transformações sociais. Aí, esse tempo, e que a gente está ligado a um tempo histórico, ele não necessariamente está ligado a um tempo cronológico. Assim, acho que esse tempo cronológico ele acaba tendo uma mudança, uma transformação contada. E hoje estamos em 2020, depois do nascimento de Cristo, que é também uma data artificial, bem porque todo mundo sabe que Cristo nasceu provavelmente do ano 4 ao ano 6 antes de Cristo. Mas é uma maneira de como a gente se situar, de marcar as eras, marcar as datas. Já foi por estações. Hoje é por já foi por estações, depois por passagem do tempo, e hoje é pelo tempo que o Sol leva para dar uma volta completa na Terra, que leva o dedo de um ano. Ou o dia, como era o dia, que já foi o tempo que o Sol leva
para nascer até se pôr, que era dividido em horários, todas essas questões. Esse é um tempo cronológico e a gente pode estudar o tempo cronológico nas suas diversas concepções. Isso também é conceitual e é científico. O que é um dia? Ou seja, o dia é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo, no movimento de rotação, e que tem em torno de 24 horas. O que é uma hora? É um período de tempo que a Terra leva para dar uma volta para ir de um ponto a outro, que leva mais ou menos 15 graus, tendo a Terra como uma circunferência, e os terraplanistas não vão querer concordar com isso. Mas a gente vem com o tempo também procurando formas mais exatas de marcar, de cronometrar isso, de saber quanto fica. Então, o que é um segundo hoje? Tempo que uma molécula leva para vibrar trocentas vezes, trocentos bilhões de vezes, sei lá, para marca um segundo, porque é uma forma mais concreta, mais clássica de você ter, de exata, para você fazer isso. Porque o Sol depende do lugar da Terra, depende, bom, várias coisas assim. Mas esse é um tempo cronológico. Então, hoje, eu tenho uma certa idade. Cheguei ao auge dos meus 45 anos. Isso é cronológico. O Brasil ontem comemorou os seus 520 anos de suposto descobrimento de invasão. Bom, aí depende também de quem quiser falar. Bom, isso é cronológico. Mas as mudanças sociais não ocorrem baseadas em um tempo cronológico. E aí a gente tem o tempo histórico. O tempo histórico é o tempo que leva para que as transformações sociais aconteçam. E isso vai variar de lugar para lugar, embora tenham concepções globais e concepções locais. Como estamos numa época de imediaticidade, é tudo imediato, é tudo no agora, todo mundo se apressa para dar informação, todo mundo se apressa para analisar, e a maioria das análises estão completamente equivocadas. Disso tudo já estão dizendo que radicalmente com essa presença do vírus, depois da epidemia, da pandemia, da quarentena, da prisão que a gente está agora, tudo vai mudar. Essa mudança para uma nova coisa que ninguém sabe exatamente o que é que vai estar considerada como tempo histórico. Essa marca é que desde uma coisa acontece até uma outra coisa acontece. Então, poderíamos marcar o século XX e o século XX dentro dessa perspectiva que estão colocando agora. Ou seja, o século XX começa com a grande epidemia da gripe espanhola e termina no início da grande epidemia do coronavírus, século XX. Alguns já marcaram que o século XX teria aquela longa duração da Guerra Fria, da Primeira Guerra Mundial, até o fim dos estados totalitários do comunismo real. Bom, existem várias formas de se ver, mas esse tempo histórico também são os tempos das mudanças. São os tempos das transformações sociais. E aí a Escola dos Análises faz uma descoberta fantástica em cima disso, que é descobrir as durações. Você tem um tempo mais curto, que são os tempos das curtas durações, e no Brasil a política é uma curta duração. Os grupos políticos que estão hoje, daqui a pouco, que eram heróis, viram bandidos, e aí começam a ser defenestradas. As pessoas que eram endeusadas, no outro momento já não valem mais nada. E parece que esse nosso tempo de curta duração, esse tempo político, eles transformam em menos de 2 anos, e agora está transformando menos, porque a sociedade vai mudando. Existe um tempo de média duração, que são as transformações econômicas. Então, nenhuma regra econômica, nenhuma doutrina econômica modifica do dia para a noite. Então, não adianta dizer que foi esse governo ou aquele governo que destruiu toda a economia do país num período de 6 meses. Isso é impossível. A não ser que tenha uma catástrofe. E mesmo na catástrofe, como a gente está conhecendo agora, a gente percebe que estávamos despreparados para perceber esse momento. Esse tempo histórico para que se tenha uma comparação, uma comprovação, os momentos que eram dentro de perspectivas de análise. Então, a maneira como as transformações ocorrem, elas vão ocorrendo dentro de um determinado período. Esse período é um tempo histórico e que, por vezes,
esse período de tempo histórico, ele não bate com o tempo cronológico. E aí a gente tem que começar a compreender como esse tempo histórico ele é formado, ele é constituído, porque ele é artificial. A gente não pode considerar tempo histórico necessariamente como uma criação natural. Não é. Aliás, tempo nenhum é natural. O tempo é uma grandeza artificial criada para que a gente tivesse um melhor domínio da sociedade. Só. O tempo histórico é que as características desse tempo que determinam o histórico é ou são as transformações econômicas e a sociedade. Então, o tempo na história é uma grandeza completamente imprescindível. Não existe história sem tempo. Mas o tempo cronológico, aquele contado em minutos, segundos, minutos, dia, mês e ano, é uma coisa. O tempo histórico, que é o tempo que essas transformações levam a serem efetivadas em sociedade, é uma outra coisa. Então, o que está acontecendo na nossa sociedade atualmente não é uma coisa que começou ontem, ou que começou no mês de dezembro. Essas transformações já vinham se gestando. Por quê? Vamos ver. Já existiam mudanças econômicas, mudanças políticas já existiam em voga. Isso é uma curta duração. Já existiam mudanças econômicas e que se agravam com esse momento e que vai levar a uma nova questão. Isso é uma outra coisa. E vai existir, ou está existindo, uma mudança na mentalidade. Isso é uma longa duração. Porque as transformações de mentalidade não vão mudar de um dia para a noite. E não vão mudar com meses, e não vão mudar com essas questões, porque são coisas muito cruciais. Dentro desse próprio exemplo do que está acontecendo agora, em termos de tempo, a gente pode ver as pessoas estão se adaptando muito rapidamente às questões políticas. E daqui a pouco o líder político que não der a resposta adequada que a sociedade exige para isso, ele vai ser retirado. E vai vir um novo grupo com uma nova perspectiva. Isso é curta duração. As mudanças econômicas que estão acontecendo agora é uma mudança que já vinha se produzindo um pouco antes, se acentua agora e vai gerar uma nova relação econômica depois. Como nós vamos nos relacionar com o trabalho? Não sei. Como nós vamos nos relacionar com a tecnologia? Não sei. Quantas pessoas vão ficar desempregadas e aí vão formar uma nova classe ou uma classe proletária? Eu não sei. Essa mudança econômica, ela tem uma duração maior, que a gente não sabe o resultado, mas a gente está nisso. É onde a gente está mudando. Mas existe uma coisa mais grave, ou mais maior que tudo isso, que é uma longa duração na transformação da mentalidade, a forma como as pessoas pensam. E isso não é global. Não existe uma mentalidade humana global. As pessoas do mundo inteiro não pensam de uma única forma. Tanto que a gente está vendo as reações que se tem a essa perspectiva do vírus. E algumas perspectivas também de qual a origem disso. Então vamos pegar só por um exemplo essa ideia do surgimento pela questão da cuneza. Não estou querendo dizer que essa foi a origem, como surgiu o vírus, não tenho propriedade nenhuma para dizer. Mas com base no que os jornais estão vendo, e com toda a chance de estar tudo errado dentro dessa interpretação, eles vão dizer que essa epidemia surge do contato dos grupos humanos na China através do contato com animais silvestres e do consumo de carne desses animais, mais precisamente no tal de uma sopa de morcego que tinha para lá. Admitindo que isso seja verdade, e eu não quero dizer nem que é nem que não é, isso serve só para que a gente analise esse contexto, o hábito de comer comidas estranhas a alguns animais é um tipo de mentalidade que não começou antes dessa epidemia, 2 dias, já existia há muito tempo atrás, e que não vai acabar agora também. Observem que muitos dos nossos hábitos que temos dentro dessa nossa sociedade aqui são seculares.
a gente guarda a maneira de vestir, a maneira de falar, a forma como a gente se dirige entre as outras pessoas. Por mais que existam conflitos de gerações, mas a gente está ali sempre dentro de regras sociais. Essas mudanças de mentalidade, elas também se adaptam a questões de ambiente, mas elas às vezes vão muito além disso. Vamos lembrar que o que é gostoso num outro lugar, ele é intragável para uma sociedade determinada. Vamos pensar como a gente se adapta às nossas próprias questões nos nossos hábitos, na nossa forma de ver, no gostar, na repulsa. Gostar não é biológico, ele é cultural. Assim como nojo também, ele também não é biológico, ele é cultural. Há algumas atitudes que a gente tem em um grupo seria horrendo, para um outro grupo seria absolutamente normal. Isso pode ser levado a uma questão muito maior, e de como é que surge xenofobia, como é que surge os centrismos que vão levar aos preconceitos, essas coisas, quando a gente considera que os nossos hábitos, a nossa sociedade é perfeita e que aquilo deve ser levado para todo mundo. O outro lado também é previsto. Ou seja, quando a gente quer impor a um grupo social que ele aceite as normas de um outro lugar, porque aquilo é o ser humano, e para ser humano tem que ser daquele jeito. Nós temos várias normas e várias regras. Culturalmente, isso vai sendo transformado. Essas transformações aqui vão da ideia de tempo. O tempo histórico, ele está balizado dentro desse recorte das durações. Dura-se mais tempo, dura-se menos tempo, e esse tempo histórico vai se conflituar em várias vezes com o tempo cronológico. Aí a gente passa para o nosso último momento, que daqui a pouco o professor Damasceno assume e vai fazer isso. Dentro de todas essas questões, qual é o papel da história? No final das contas, a história serve para quê? Mestrandos em história, vocês estão fazendo o que aí, além de estar perdendo tempo? Se não serve para nada, então é melhor a gente procurar uma outra coisa para fazer e eu fico desempregado. Se ela tem alguma utilidade, qual a utilidade que se tem disso? Então, a gente pode entender a história como um fator de compreensão da sociedade para que isso acelere ou promova transformações no futuro. Aquilo que a gente tem na atualidade de tentar conhecendo o passado para não repetir, que é uma ideia bem pontual da história, mas existe. Ou seja, a gente estabelece políticas públicas porque a gente viu que historicamente existe um problema ali que leva a sociedade a se organizar de uma outra maneira. É uma coisa. A história, que é o que está mais em voga no Brasil na atualidade, enquanto diletantismo. Eu tenho uma dificuldade imensa de ler literatura, não gosto, não entra, não vai, mas eu gosto de ler história. Então, para mim, é algo que me diverte, que me encanta de saber como as coisas eram produzidas no passado. Uma certa curiosidade histórica, como as pessoas reagiam, o que as pessoas tinham de bom, de ruim, as intrigas palacianas. Bom, eu particularmente estudo cultura política, então eu vejo que esse negócio de armação política, de facção de grupos, de manipulação da sociedade, isso não é novo, isso é antigo. E eu gosto de saber como essas coisas vão se dando por muito tempo. Então, se nós temos aquela parte prática da história, nós temos agora uma parte mais de divertimento, de diletantismo. A história enquanto uma maneira de se divertir, é um romance da vida real. Embora a gente tenha determinados acontecimentos históricos que romancista nenhum teve ainda a capacidade de colocar no romance, que ninguém acreditava. De manipulações, de regras, de assassinatos, de formas como as pessoas se organizam. Essa visão da história, também de uma história mais diletantismo, é o que está presente no mundo de hoje. E algo que tinha no passado, e que agora começa a voltar, que é uma história mais engajada com posicionamentos políticos e buscando, dentro da sua justificativa, para o hoje, elementos históricos. Na grande maioria das vezes fraudado. Inúmeras vezes fraudado, tanto de um lado quanto do outro.
E aí a gente vê uma disputa política, e isso está acontecendo em vários lugares do mundo, não é exclusividade do Brasil, mas a gente cita o nosso país, e aí pegando o gancho do que está acontecendo nesse momento agora com essa questão dos vírus, as diversas interpretações que os grupos políticos estão colocando. Então, eu já vi aqui nos jornais, na televisão, de grupos dizendo, gente importante de governos dizendo que esse vírus é uma criação de movimentos comunistas para dominarem o mundo. E eles colocam isso porque destrói a economia global capitalista, e a destruição da economia global capitalista vai levar os estados comunistas a vir para uma guerra, dominar todo mundo e estatizar as propriedades, acabando com aquilo que é mais sagrado. Então, combater o vírus também é uma forma de combater o comunismo. O outro grupo também já vem dizendo que não. Esse vírus ele foi criado de forma pensada pelo capitalismo internacional, pela grande burguesia, como uma forma de exterminar os pobres e continuar mantendo tudo isso. São viagens? São viagens. Um determinado grupo já disse que agora são grupos racistas, que criaram vírus para exterminar a população negra ou a população de determinados países, principalmente na África. E começam a citar exemplos históricos de como historicamente isso vem acontecendo. Então, a forma de levar, de atribuir a essa questão do passado para hoje, e buscar no hoje elementos que também leva a essas questões. A gente acaba levando todos esses momentos a acreditar nesse tipo de coisa. E para mostrar o seu ponto, busca-se elementos históricos para dizer, olha, no passado era assim, e a gente está tendo a repetição desse passado para fazer dessa forma. A busca por heróis, a construção de heróis, a construção de símbolos, que no final das contas eram pessoas como a gente, que viviam como a gente, que tinham seus valores, suas questões, e que acabaram tendo todo esse momento de intervenção dentro da sociedade. Então, esses usos da história vão sendo levados a que a gente tem isso. Como a história, então, vem a nossa reflexão final a respeito disso, que estamos há quase uma hora, como essa transformação ela pode ser ligada de uma maneira que a gente compreenda a história enquanto ciência. Aí que tá. Existe uma verdade única? Provavelmente não. Existe uma única forma de ver a história? Também não. Mas existe uma seriedade em ver nas fontes. Como aconteceram essas coisas nesse dado momento. E aí vem para o estudo dos nossos queridos quilombistas, eu cito eles sem esquecer dos outros, mas historicamente a gente tem também construções dessa sociedade que refletem no hoje, isso é verdade. A gente também tem forma de ver como essas sociedades elas são construídas e qual a dinâmica delas, isso a gente também pode fazer. A gente pode ver como determinados grupos sociais eles nascem e eles são alijados ou eles são privilegiados dentro de processos históricos dentro disso. E aí ele vai me desculpar, pensei que ele está presente, vai me perdoar. O estudo que Gleison está fazendo de um grupo que é privilegiado na sociedade, mas que internamente também tem suas situações de conflitos e preconceitos, supostamente por conta da cor, já que como eles têm mais ou menos as mesmas condições econômicas, o preconceito não é econômico, não é social. Então, como isso acontece? Como se dá isso? Como nós trabalhamos com ciência mais ou menos pura? Ciência pura. Então, dentro das nossas pesquisas, que transformação social pode acontecer? Muitas, poucas ou nenhuma. A gente não trabalha na perspectiva de que vamos transformar tudo pela nossa pesquisa, que nossa pesquisa vai ser revolucionária no momento em que a gente vai conseguir destruir tudo isso. Provavelmente não. Mas existe uma questão histórica da gente conhecer exatamente como as coisas se deram. Isso, as fontes não estão registrando. A metodologia do análise das fontes vai nos dizer como fazer isso e uma compreensão da história enquanto ciência que a gente leva para fazer todas as questões. Então, nesses últimos 52 minutos que estamos aqui, a gente já viu como a história e a historiografia ela se distinguem, como
essa perspectiva de história ela vai sendo construída através do tempo. O que é o tempo e a distinção entre tempo cronológico e tempo histórico. Essa sociedade dentro das transformações históricas, já que a história também é uma história de mudança e transformação dentro da própria sociedade, e quais são os usos que essa história tem enquanto ciência dentro desse aspecto que estamos aqui. No mais, a gente para e espera o próximo momento com o professor Damasceno. Se alguém tiver alguma questão, que vamos, se não, eu deixo a posição de docente e viro espectador para ouvir uma fala muito melhor do que a minha, que é quando o Damasceno assume e faz o que ele sabe fazer bem melhor do que eu. Assim,